É isso aí. Graças e paz, pessoal. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Geração da Honra. Top? Então, a gente vai seguir da seguinte forma. A gente vai ler uma parte e depois a gente abre para um momento de compartilhar, quem tiver condições de participar. Tá bom? Quem não tiver condições de participar também não tem problema, porque eu vou fazer um momento de reflexão em cima do que foi lido. Fechou assim? Beleza? A gente vai começar aqui. Acho que o Gil está, o áudio está ativado. Vou botar aqui. Vamos iniciar, né? Vou começar, gente, pela introdução, tá bom? Diz assim: a honra é a chave do universo, o segredo do reino e a cultura do céu. Por que eu escrevi esse livro? A honra é o assunto mais amplo, profundo e poderoso que poderia escrever. Confesso que minha dificuldade ao escrever sobre a honra foi a abundância de conteúdo, não a escassez. A tríplice definição apresentada acima revela a riqueza e a grandeza do tema para os nossos dias e para gerações futuras. Eu realmente acredito na honra. Depois de muito ensinar, pregar e ministrar sobre a honra em conferências, seminários e congressos, fui direcionado pelo Eterno e incentivado por filhos amados e discípulos preciosos a escrever sobre o assunto mais importante do universo. Nossa proposta com o presente livro: promover revelação, reforma, restauração e cura. Revelação, porque a honra é um código que desvenda e decifra os segredos dos principais temas das Escrituras. Reforma, porque a honra provocará uma releitura da palavra de Deus e uma mudança profunda em todas as esferas da sua vida. Vou colocar para dentro da reunião aqui quem não tinha entrado ainda. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Quem está entrando agora, eu vou continuar a leitura do livro, ok? Restauração, porque a honra é o resgate das veredas antigas e do modelo original do Eterno. A honra é o caminho de volta ao princípio estabelecido por Deus. Cura, porque a honra é o rio do trono que flui sobre a terra, trazendo a realidade do céu e sarando tudo por onde passa. Foi por isso que eu escrevi esse livro. Bem-vindo ao início do melhor tempo da sua vida. Amém? Agora vamos para o capítulo 1. Tudo que começa com honra termina em sucesso. Tudo que começa com desonra
termina em fracasso. Olha aí. O tema do capítulo 1 é as duas gerações. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desfavorecidos. Meu Deus, que forte. Qual é a geração que você faz parte? Tratar sobre o princípio da honra é um grande desafio, pelo nível de confronto que sempre é gerado. É um confronto de cultura, olha aí, de mentalidade e de atitudes que foram perpetuados por gerações no mundo que vivemos. Como tratar sobre honra em um mundo de desonra? Página 14. Implantar a cultura da honra é lutar contra o curso do mundo, contra a maré da mentalidade moderna e contra os ventos dos conceitos da era atual. O confronto é a semente da mudança. Escreve isso aí, quem está podendo escrever, tá? O confronto é necessário para que a mudança se estabeleça. Para a cultura do céu reinar sobre a terra, precisamos confrontar reinos e governos. Nunca mudaremos o que toleramos. Não há mudança real sem a disposição de confrontar o que pretendemos transformar. Nunca mudaremos o que não confrontamos. Aí, gente, vou fazer um adendo aqui, né? Aí você vê a importância do nível das nossas reuniões no tocante a confronto, ok? Ressaltando aqui o que a gente acabou de ler. O confronto é a semente da mudança. Nunca mudaremos o que não confrontamos. Continuando aqui. No início do livro de 1 Samuel, encontramos uma luta sendo travada entre duas gerações. Isso é importante, hein? A geração de Samuel versus a geração de Eli. Na verdade, as escrituras revelam um confronto entre a geração da honra e a geração da desonra. Quando estabelecemos a honra, a desonra se manifesta. Olha aí, gente, que tremendo isso, hein? Que forte. Vou ler de novo. Quando estabelecemos a honra, a desonra se manifesta. Poderoso isso, anota isso, hein? Em meio ao confronto das gerações, Deus faz uma promessa excepcional. Eu suscitarei uma geração fiel. Aleluia. A palavra suscitar nas Escrituras significa ressuscitar. De novo, a palavra suscitar nas Escrituras significa ressuscitar o que não há mais esperança. Meu Deus. Esta promessa alegra meu coração e produz dentro de mim muita esperança. A promessa é que Deus vai levantar uma geração diferente.
Amém. Diferente do curso do mundo, diferente do status quo, quando não havia mais esperança por causa do estado das coisas e da situação do mundo, Deus ressuscitou uma geração para restaurar a honra perdida. Amém. Eu faço parte dessa geração. Em 1 Samuel 3, 3 e 4, diz assim: Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Uma geração diferente que será levantada. A mesma guerra está sendo travada nos dias atuais. E a mesma promessa, página 16. E a mesma promessa está sobre a nossa cabeça. Creio firmemente que nós somos a geração da honra. Uma geração diferente. Uma geração de restauradores que trará de volta a glória de Deus que foi perdida através da cultura da desonra. Tenho a total convicção que a geração da desonra será substituída por uma geração que vai honrar até o final. Amém. Deus vai remover os líderes marcados pela desonra e uma geração da honra será levantada. Glória a Deus. Quando analisamos os 4 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, chegamos a 3 conclusões muito fortes. Primeira, uma promessa pode ser anulada por causa de uma desonra. Segunda, a desonra anula o direito da presença. E terceira, a geração da honra é o fruto de uma decisão. Vamos trabalhar a primeira agora, tá? A primeira, uma promessa feita por Deus pode ser anulada. Está na página 17. Tenha muito cuidado com o porém. Sei que é uma declaração chocante, mas preciso declarar. Uma promessa feita por Deus pode ser anulada na sua vida, na vida de quem a recebe por causa da desonra. De novo, uma promessa feita por Deus pode ser anulada na vida de quem a recebe por causa da desonra. Quem quebra princípios perde o direito das promessas. De novo, quem quebra princípios perde o direito das promessas. De novo, quem quebra princípios perde o direito das promessas. A expressão, preste atenção, é uma expressão aqui que eu vou ler. A expressão, porém, longe de mim fazer tal coisa. De novo, a expressão, porém, longe de mim fazer tal coisa, revela que a promessa divina feita de abençoar a família de Eli e perpetuar seus descendentes no sacerdócio foi rapidamente anulada por Deus. E logo depois, Deus revela que uma promessa se instala quando a honra é retirada
por causa da desonra. A desonra impede o cumprimento da promessa. Tomei conhecimento, em uma certa ocasião, da história de uma mulher que tinha sido agraciada, e agora eu vou para a página 18, tá? Com a liberação judicial de uma grande quantia em dinheiro. Com muita alegria e disposição, foi ao banco para receber a bênção tão esperada. Quando ela estava na fila, esperando a sua vez de ser atendida, ela pensou em seu coração: o dízimo dessa quantia é muito alto, e colocou no seu coração a decisão de não entregar o dízimo completo. Ela disse consigo mesma: vou entregar apenas a metade. Assim que decidiu, chegou a sua hora de ser atendida. Ao chegar no balcão designado, o atendente recebeu sua documentação e, abrindo a conta, disse: não sei o que aconteceu, mas o dinheiro acabou de ser bloqueado. O atendente não sabia, mas eu sei muito bem o motivo do bloqueio. A desonra impede o milagre. A desonra bloqueia a promessa. Tudo que começa com honra termina em sucesso. Tudo que começa com desonra acaba em fracasso. Página 19. Pode procurar. Por trás de todo fracasso, sempre existe uma desonra que foi cometida. E por trás de todo sucesso, há uma honra em sua base. A honra abre as portas da promessa e da bênção. A desonra as fecha. A honra é o fundamento do êxito. Se você alcançar o sucesso, será porque escolheu honrar alguém. Se você falhar, será porque escolheu desonrar alguém. Essa frase é de Mike Murdock. A honra é a chave do universo. Ponto 2. A presença de Deus é perdida por causa da desonra. De novo. Ponto 2. A presença de Deus é perdida por causa da desonra. A desonra, ela anula o direito da presença. Deixa eu adicionar aqui a galera que está querendo entrar. Vamos lá, pessoal, dando continuidade à leitura. Por causa da quebra do princípio da honra, a geração de Eli perdeu a arca da aliança, que representava a presença do Eterno no meio do seu povo. Por quê? Porque a presença de Deus, agora vamos para a página 20. Porque a presença de Deus só pode manifestar e habitar onde os princípios da honra são observados e obedecidos. Deus não se move por desejos ou necessidades. Deus só se move por princípios. De novo, Deus não se move por desejos ou por necessidades. Deus só se move por princípios. De novo, Deus não se move por desejos ou por necessidades. Deus só se move por princípios. Atenção, a presença de Deus sempre será perdida por causa da desonra. Uma igreja, um ministério, uma família, um líder ou uma pessoa sempre perderá a presença de Deus se o princípio da honra for quebrado.
Isso é muito sério. Neste momento, algumas perguntas precisam ser feitas. O que a geração de Eli fez que colocou a perda da presença de Deus? Quais foram as causas? O que de tão grave o sacerdote Eli e os seus filhos fizeram? Página 21. Quais são os ensinamentos e alertas que podemos extrair da geração da desonra? As respostas destas perguntas nos fornecerão, além da revelação das características da geração da desonra, o mapa de como evitarmos a perda da glória de Deus na nossa vida, família, ministério e geração. A geração de Eli não entendia o mover de Deus. Quando deixamos de entender e respeitar o mover de Deus, perdemos a sua presença. A nuvem, olha lá, vamos lá, só para eu pra conectar aqui o entendimento, né? Aqui ele está respondendo a primeira pergunta, né? O que a geração de Eli fez que provocou a perda da presença de Deus? E aí, aqui na página 21, ele faz a seguinte colocação: a geração de Eli não entendia o mover de Deus. Quando deixamos de entender e respeitar o mover de Deus, perdemos a sua presença. A nuvem que norteava o tabernáculo no deserto nos revela uma chave poderosa. Quando valorizamos mais a estabilidade e a continuidade das nossas construções ou organizações do que o mover de Deus, perdemos a sua bênção, presença e visitação. Muito forte. De novo. Vou ler de novo aqui, tá? A nuvem que norteava o tabernáculo nos revela, de novo, a nuvem que norteava o tabernáculo no deserto nos revela uma chave poderosa. Quando valorizamos mais, vocês estão entendendo, né, gente? Que a nuvem, quando a nuvem se movia, o povo se movia, né? Quando a nuvem parava, o tabernáculo parava um tempo ali no deserto, certo? Então, ele fez a seguinte colocação: a nuvem que norteava, que direcionava o tabernáculo no deserto, nos revela uma chave poderosa. Quando valorizamos mais a estabilidade e a continuidade das nossas construções ou organizações do que o mover de Deus, nós perdemos a sua bênção, a sua presença e a visitação. Tremendo isso, né? Isso aqui é uma muito forte aqui, tá? Você pode até anotar sobre isso para depois refletir sobre isso, tá? Não seguir o mover de Deus é uma desonra. Não seguir o mover de Deus é uma desonra. Página 22. A geração de Eli não entendia o mover de Deus. Perdeu a sensibilidade e o discernimento. Vemos esta realidade quando o sacerdote interpretou a intercessão de Ana como embriaguez. Nunca fale contra o que você não entende. Olha aí que chave aí. Nunca fale contra o que você não entende. De novo. Nunca fale contra o que você não entende. Nunca deixe de seguir o mover
por não entender o que está acontecendo. A obediência está acima do entendimento. Primeiro, obedeça. Reticências. Depois entenda. Segunda colocação aqui, sobre a questão da perca, né, da presença de Deus pela geração de Eli. A geração de Eli parou de ouvir a Deus. Quando a voz de Deus deixa de ser ouvida, a sua presença deixa de se manifestar. Ouvir é uma das maiores chaves das Escrituras. É a base de todo o relacionamento com Deus. Ouvir é muito mais do que escutar. Podemos escutar a vida inteira sem nunca ter ouvido. Ouvir na palavra de Deus significa prestar atenção, significa dar valor e obedecer. Não ouvir é desonrar quem fala. De novo, não ouvir é desonrar quem fala. Não há como acreditar que existe honra em alguém que não ouve o seu líder. Não há como acreditar que existe honra em alguém que não ouve o seu líder. A geração de Eli não possuía ouvidos para ouvir. Olha aí, que forte, hein? Por esta razão, Deus parou de falar. E quando Deus para de falar, ele para de se manifestar. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Honra é ouvir. Atenção, quando não ouvimos quem está sobre nós, estamos caminhando na desonra. De novo, atenção, quando não ouvimos quem está sobre nós, estamos caminhando na desonra. Preste atenção quando. Vamos para a página 24 agora. Preste atenção quando seus líderes estiverem falando. Dê valor e obedeça. Quem faz o contrário desta observação revela desonra em sua estrutura. De novo, preste atenção quando seus líderes estiverem falando, dê valor e obedeça. Quem faz o contrário desta observação revela desonra em sua estrutura. Quem não ouve perderá o direito da presença. De novo, quem não ouve perderá o direito da presença. Terceiro ponto aqui, tá? Sobre a questão da perca da presença na geração de Eli, né? A geração de Eli tolerava o intolerável. Outra vez. A geração de Eli tolerava o intolerável. Quando toleramos o que Deus não tolera, perdemos a sua presença. Nunca mudamos o que não confrontamos. Nunca mudamos o que toleramos. Problemas não eram resolvidos e pecados não eram confrontados. Quando isso acontece, Deus se afasta. Olha aí, de novo. Problemas não eram resolvidos
e pecados não eram confrontados. Quando isso acontece, Deus se afasta. Olha essa frase aqui, gente. A lealdade se revela na intolerância. A lealdade se revela na intolerância. Na intolerância. O que isso significa? Que todas as vezes que você tiver de frente para uma cultura de desonra, você não pode tolerar. Você tem que se posicionar. Você tem que confrontar, seja em você mesmo, ou seja, através de alguém que está diante de você. Você tem que confrontar. Você tem que se posicionar. Você não pode ser tolerante. A lealdade se revela na intolerância. Continuando. Tolerar o intolerável é uma desonra à natureza de Deus. A geração de Eli feriu o altar. Aqui é ponto 4, tá? Sobre a questão da perca da presença de Deus. De novo, a geração de Eli feriu o altar. Quando os pecados não são afastados do altar, a presença de Deus se afasta do lugar. De novo, quando o altar não são, quando os pecados não são afastados do altar, a presença de Deus se afasta do lugar. O altar representa o trono de Deus na terra. Antes de tocar no povo, a manifestação de Deus sempre passa pelo altar. Pecados no altar ou na vida da liderança anulam a presença do Eterno no meio do povo. De novo, pecados no altar ou na vida da liderança anulam a presença do Eterno no meio do povo. O altar exige um nível diferenciado de santidade. Os filhos de Eli viviam abertamente em pecado e nunca foram tratados e disciplinados. Mesmo ferindo o altar, eles conservavam seus direitos, posições e atividades. Olha só, gente. Conduta permitida é conduta ensinada. Conduta permitida é conduta autorizada. Conduta permitida é conduta aprovada. Ok? Então, Eli não confrontou, e aqui eu estou fazendo um adendo aqui. Eli não confrontou os seus filhos quando eles estavam errando. Não disciplinou eles, deixou eles continuarem servindo, mesmo estando em pecado. Fazendo isso, ele estava ensinando os filhos a viver no pecado, né? Página 26. A omissão do sacerdote Eli foi uma grande desonra. A omissão é considerada por Deus como aprovação e participação. O que é que está querendo dizer? Que o sacerdote Eli, em se omitir, ele estava aprovando o pecado dos filhos e estava participando desses mesmos pecados, por ser omisso. Dando continuidade aqui. Tenha cuidado. Pecados no altar são desonras ao trono de Deus. Quinto ponto aqui sobre a questão da perca da presença. Eu vou ler só esse quinto ponto, gente, que está aqui na página 26, tá? Por quê? Porque como já é 10 para as 7, eu vou abrir aqui uns 10 minutinhos para a gente ter um momento de compartilhar e a gente concluir, tá certo? Para não passar do nosso horário combinado. Então vamos lá, quinto ponto
sobre a perca da presença de Deus pela geração de Eli, né? A geração da desonra. A geração de Eli era profana. Quando tocamos indignamente no que é santo, afastamos a presença de Deus. Profanar é a quebra do princípio da santidade. Sua raiz hebraica indica rebelião, quebra de aliança e desobediência. Profanar é o contrário de separar ou consagrar. Significa sujar, ferir ou manchar. É a ação de misturar ou relacionar o puro com o imundo, o limpo com o sujo, o santo com o pecado. Toda desonra é uma ação profana. Deus só se manifesta em um ambiente onde os princípios e parâmetros de santidade são honrados e observados. A profanação ofende a presença de Deus. A honra é manifestar santidade. De novo, a honra é manifestar a santidade. E aqui a gente para no iniciozinho da página 27. Ok, gente? A gente para no iniciozinho aqui da página 27, tá? Então, lemos aqui várias páginas, né? Glória a Deus aí para essa nossa primeira leitura. Total aqui de 26. Vou abrir aqui para quem quer fazer algum adendo sobre algo que foi forte no texto que foi lido. Eu só peço que não se prolongue no comentário, tá bom? Não se prolongue, que é para a gente, né, não passar muito do horário e também dar espaço para um e outro que queira comentar também, tá? Então, quem quiser falar, gente, ou você pode aí, acionar, dizendo aí que quer falar, ou então você mesmo aí pode ativar o seu áudio e, e se pronunciar, tá bom? Tem alguém que quer? Fale alguma coisa, ou cale-se para sempre. Ó, ixi, misericórdia. Shalom, graça e paz. Olha Bom aí, dia. olha aí a Léo, graça e paz, Léo. Bom dia, bom dia. Eu acho que hoje eu vou passar o dia pensando, né, no que foi falado agora há pouco, né? A presença de Deus, ela passa primeiro pelo altar. E se a gente não tiver em constante examinação, observação, a gente pode estar afastando, impedindo a presença de Deus, né? Porque vai passar primeiro por quem está ali na liderança. Então, hoje, essa palavra aqui, para mim, ela vai ficar ecoando, né? Eu tô aqui com os olhos marejados, assim, de pensar, né? Que eu posso contribuir ou não, atrair ou não a presença de Deus, né? Através do, do meu exemplo, da minha santidade, das minhas renúncias, né? Então, isso aí para mim foi o que ficou muito forte, pastor. Amém. Forte, viu? Amém, Léo. Obrigado pela contribuição. Forte. É isso. E vale ressaltar, gente, que a gente tem que se posicionar, né? Não só confrontando a nós mesmos, como através de um momento como esse, né? A gente está sendo confrontado, como também confrontar outros, né? Confrontar outros. Como eu falei na última reunião, se você conhece alguém que está errando e essa pessoa ela serve, mesmo que ela não sirva, você tem que confrontar. Mas se ela serve, é pior. Você tem que chegar junto, você tem que confrontar, você não pode tolerar. Chega junto, confronta e fala, ó, você tem hoje para conversar com a sua liderança. Porque amanhã, se você não tiver conversado, eu vou conversar.
Eu vou conversar sobre o erro que você está vivendo. Então, tem que denunciar, porque aquilo que você não confronta, você ensina, você participa. Olha aí, forte, né? Mais alguém, gente, quer falar? Quem quiser falar aí é só ativar o áudio. Mais ninguém? Se ninguém mais quiser falar, a gente vai encerrar. Vou fazer aqui uma observação, então, já que a galera aí não está tão encabulados, né? Aquela parte que fala sobre ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Aí eu faço aqui um paralelo com tudo que a gente tem sido ensinado, né, esse ano, sobre a questão do raso e do profundo. O que seria o raso? O raso seria a estabilidade que o natural pode trazer, né? Você olhar para uma situação que já foi construída e, e você se acomodar, por exemplo, vou dar um exemplo da igreja, né? A nossa igreja tem lá o prédio, tem, né, tem um certo conforto, né? A gente já tem uma equipe de liderança boa, então não precisa mais se consagrar, jejuar, escutar a voz de Deus. Aí se acomoda, né? Não, a gente já tem um sistemazinho de culto legal, o povo gosta, e aí vai se acomodando com aquilo que foi construído, ou foca mais na questão material. Aí, para melhorar, a gente precisa comprar isso, comprar aquilo, né? E negligencia o ouvir a voz de Deus. Negligencia o ouvir a voz de Deus. E aí isso pode acontecer em tudo, né? Pode acontecer nos seus negócios, pode acontecer na sua família, pode acontecer em todas as áreas da sua vida. Você está no raso, e aí o raso vai estar relacionado às coisas efêmeras dessa vida, que a traça ferrugem consome, corrói, o ladrão que mira é capaz de roubar, né? Mas no profundo, não. O profundo vai estar relacionado ao rema, aquilo que Deus tem falado de forma específica para você, para esse tempo específico. Olha só, tá certo? Independente do que você já construiu, enfim, tá? A sua confiança não vai estar em carros e em cavalos, não vai estar naquilo que você construiu, que traz uma certa estabilidade para você. Não, de forma alguma. A sua confiança vai estar no Senhor, que criou os céus e a terra, na voz de Deus. Então, ouvir a voz de Deus vai requerer de você vida de consagração, vai que requerer de você vida de santidade, vai requerer de você uma vida de honra, porque a desonra impede a voz de Deus. Ok? Gente, então é isso, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. A gente está encerrando esse primeiro dia. Foi muito bom a gente estar junto aqui. Se vocês quiserem escrever algo aí nos comentários, agradecendo, se despedindo aí, tá certo? Podem escrever, quem tiver condições de escrever. E amanhã a gente está junto novamente, no mesmo horário, tá certo? Foi muito bom, gente. Muito bom, de verdade. Muito bom.